Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Ontem nós estávamos em São Bernardo. Fui convidada para ministrar para as mulheres lá na Além do Véu, do pastor Wagner, da pastora Manu. E quando nós estávamos voltando para o culto, chegamos de madrugada. Nós passamos pela Marginal Tietê, ali em São Paulo. E eu vi uma roda gigante linda, iluminada. E logo veio aquela frase que você conhece. A vida é como uma roda gigante. Ora estamos em cima, ora estamos embaixo. E naquele momento Deus ministrou no meu coração. Porque nós começamos a conversar. E eu comecei a falar para o pastor do primeiro emprego que eu arrumei em São Paulo. Eu fui para estudar, com 19 anos fui fazer faculdade. E aí ele, para ajudar nas despesas, eu quis trabalhar. E eu fui procurar um emprego numa loja de roupas no Shopping Paulista, uma loja de festas. Fui ser vendedora. E cá entre nós, vendedora de roupa é guerreira. Tem alguma aqui, gente? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir essas guerreiras. Não é para qualquer um não, tem que ter dom. Já viram que não é o meu, né? Mas aí eu estava lá toda animada, meu primeiro emprego. E cheguei lá na loja, e a gente tinha que trabalhar de salto. E era uma loja de festas, então as roupas eram muito sofisticadas, a gente tinha que estar muito chique. Aí chegavam as pessoas lá, a gente atendia, aí arrumava toda a bagunça. E eu tinha um gerente, já perdoei, gente. Glória a Deus, já perdoei esse homem. O que ele dizia para nós? Movimento, meninas, movimento. Ele não deixava ninguém ficar parado. Você encostava um pouquinho e já falava para a gente se movimentar. E aí, quando a gente terminava toda a arrumação, dobrava tudo, colocava todas as roupas, com os alfinetes e tal, ele jogava tudo de volta no balcão. E falava, movimento, meninas. E a gente lá, com dor nas costas, tinha algumas que já estavam acostumadas, porque era dom delas, elas ganhavam muito bem para isso. Mas eu ia lá e fazia tudo de novo. Eu falava, meu Deus, como isso é difícil. Mas aí teve um algo a mais. Porque quando alguém me perguntava se a roupa estava boa, eu era muito sincericida. Eu dizia assim, acho que não. Gente, o gerente ficava doido, me chamava no canto, falava, você tá louca? A gente tem que vender. Você tem que falar que tá boa, você tem que falar que ela tá linda. E eu pensando, meu Deus, mas não tava. Como é que eu ia fazer isso? Não era dom, né, gente? E aí, claro, que foram alguns dias, né, que eu perdi o emprego, lógico. Graças a Deus por isso, porque não era o meu dom e não é. E a gente começou a rir, a gente começou a lembrar disso. E eu comecei a pensar tantas coisas que eu vivi em São Paulo, que foi o tempo da faculdade, foi o tempo das minhas escolhas erradas, o tempo onde eu estava longe do Senhor, o tempo de muita solidão naquele lugar. Mas eu tenho uma gratidão muito grande a Deus por ter morado lá, porque foi lá que eu conheci Jesus de verdade. Foi lá que eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor. E ontem passando pela Marginal, e eu olhei aquela roda gigante, eu falei, verdadeiramente a vida dá voltas, a vida é como uma roda gigante, porque eu vivi tantas coisas nessa cidade, e hoje eu volto de uma maneira diferente. Porque no jornalismo eu dava notícia ruim, eu cobria tragédia, e eu estava voltando para lá para dar as boas notícias, para encorajar mulheres. Eu estava voltando para lá agora, não mais sozinha, mas com o meu marido, acompanhada. Eu estava lá, não mais como alguém que não sabia quem era, mas alguém convicta da missão que foi dada. Alguém convicta da identidade. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom. Como é bom contemplar a sua bondade. Como é bom te olhar como Pai. Olha tantas coisas que eu vivi aqui. E hoje eu venho com uma nova roupagem, com uma missão diferente. Deus é bom. E a vida ser como uma roda gigante, ora estarmos em cima, ora embaixo, tem que gerar em nós alguns sentimentos. O primeiro, se você está em cima, de gratidão, de temor, de responsabilidade. Por quê? Porque não foi você, foi Ele. Sempre é Ele. Você não consegue mudar a sua própria história.
Mesmo que você diga que você arregaçou as mangas, e que você trabalhou, e que você lutou, e que tudo isso Deus sempre fez. Mesmo que você não tenha percebido, nós não somos capazes. Então, se a gente está em cima, se a nossa vida está diferente, porque quando eu olho hoje, a minha vida mudou 360. A minha vida é outra e foi Deus quem fez isso. Então eu preciso ter um temor, eu preciso ter uma responsabilidade com o meu testemunho. É o que eu prego, o meu testemunho é a minha missão. Eu preciso ter uma responsabilidade com aquilo que Deus fez na minha vida. Eu preciso vigiar e eu preciso agradecer e colocar toda a honra e dar toda a honra e toda a glória sempre ao Senhor. Mas se eu não estou no melhor momento da minha vida, se eu estou enfrentando dificuldades, se o momento está difícil para você, calma. Porque saber que a vida gira nos dá esperança de que esse momento difícil vai passar. O momento difícil não é para sempre. Tem momento difícil que o Senhor permite para nos aprimorar, para forjar a nossa fé, para se apresentar. Foi no momento difícil que eu entendi quem era Jesus na minha vida. E eu glorifico aquele momento difícil porque ele foi colocado em primeiro lugar para que tudo isso acontecesse hoje. Não foi num momento alegre, foi num momento difícil. Deus, ele permite algumas situações na nossa vida para nos impulsionar para o propósito que ele tem para nós. Ele nos empurra para o propósito. E às vezes esse empurrão não é legal. Às vezes são algumas situações difíceis. Agora, tem situação que você se coloca. Tem escolha que você faz. E como a gente prega nesse altar sobre escolha, sobre consequência. Tem situação difícil que você vive porque você quer. Porque você sabe que não é para fazer. Porque você sabe que não é o caminho. Mas você escolhe. Então tem sofrimento que é consequência. Mas saber que temos um pai, porque um pai não abandona um filho. Inclusive, ainda mais um pai como o Senhor, acabamos de cantar aqui. Um pai como o Senhor. Eu não abandono os meus filhos porque eles erram, mas eu disciplino. O Senhor faz a mesma coisa. Não tem momento difícil que não mude. São dias difíceis, mas eles vão passar. Por isso você precisa ter uma responsabilidade se você está em cima. Mas se você está no momento embaixo, se você está no momento ainda muito difícil, tenha esperança. Não existe sofrimento que não tenha fim. Pastora, mas essa frase parece que é uma frase de para-choque de caminhão. A Bíblia nos mostra que Deus muda histórias. A Bíblia nos mostra que ora uma pessoa está aqui, ora uma pessoa está aqui. E muitas vezes não tem a ver com ela. É Deus que muda a história. De quem que eu estou falando? De Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. E aí Jonatas era muito amigo de Davi. E Saul, ele perseguia demais Davi. E Jonatas avisava Davi antes: olha, meu pai está preparando uma armadilha, olha, está acontecendo isso. Eles ficaram tão amigos que num determinado momento Jonatas fala para ele: se um dia eu morrer, cuida da minha família. Não se esqueça da minha família. E Jonatas e Saul morrem numa guerra. Passa muito tempo, mas antes disso, quando a babá fica sabendo que eles morreram, o que acontece? Ela pega Mefibosete com 5 anos de idade e sai correndo, ficou com medo, derruba ele. E ele fica aleijado dos 2 pés. Então eles vão para Lodebar, uma terra distante, uma terra árida, conhecida como terra de ninguém. E é lá que Mefibosete é criado. Lá que ele vive, longe do palácio, numa situação difícil. Até que um tempo se passa e Davi se lembra da promessa. E diz assim para o servo: existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa expressar bondade? Sabe o que isso representa para nós? Que a graça te acha. A graça te alcança. Mefibosete não foi atrás de Davi dizendo: olha, eu tenho direito aí. Olha, esse palácio, meu pai estava aí, o meu avô era o rei. Não, ele não foi atrás, a graça encontrou o Mefibosete. Por quê? Porque os homens podem se esquecer das promessas que faz para nós.
Mas Deus não se esquece. E além de Deus não se esquecer, Deus lembra os homens. Deus lembrou Davi. E Davi se lembrou que poderia existir alguém para que ele pudesse expressar bondade. Então o que ele manda fazer? Manda buscar Mefibosete. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 5 a 7, diz assim: Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Deus mudou a história de Mefibosete e da família dele, porque Deus é especialista em mudar histórias. Ele faz homens se lembrarem de promessas, ele fez Davi se lembrar. Mefibosete foi levado à presença do rei, passou a comer com o rei e a ser tratado como filho do rei. Só Deus pode mudar uma história. Essa é a representação da graça de Jesus. E o que é mais lindo é que Mefibosete fala para ele assim: quem sou eu? Eu sou como um cão morto, para que o Senhor faça isso comigo? E essa deveria ser a nossa atitude diante de Jesus. Quem sou eu? Para que o Senhor tenha morrido na cruz? Quem sou eu? Para que o Senhor venha expressar a tua graça sobre a minha vida? A gente não tem que chegar para Deus e dizer: o Senhor precisa fazer porque eu mereço. Eu mereço porque eu sofri. Quantas pessoas falam: não, porque eu sofri a vida inteira, eu mereço ser feliz. Sério? Jesus não merecia a cruz. E Ele morreu na cruz para que você estivesse aqui. Porque se Ele não tivesse morrido, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é por merecimento, é por amor. Deus escolheu amar o mundo. Não tem a ver com você, tem a ver com o querer do Pai. Ele escolheu te ter como filho. Ele escolheu te amar e dar uma oportunidade de você ser instrumento na mão dele. Tudo tem a ver com o Senhor, tudo tem a ver com Ele, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente. E é esse o sentimento que nós temos que ter, porque através de Jesus, nós hoje temos acesso a Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Então quando você ora em nome de Jesus, para que a sua oração seja ouvida diante do Pai. Jesus veio trazer reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Por quê? Porque o pecado separou o homem de Deus. Então esse tem que ser a sua noção, que você não merece, mas mesmo assim a graça te acha. A graça te alcança, a graça te restitui. Mesmo que você não mereça, mesmo que você não tenha tido uma paternidade, Ele te restitui. Mesmo que você não tenha tido uma família, Ele te restitui. Mesmo que você não tenha tido uma vida fácil, Ele te restitui. Porque Ele sabe tudo que você precisa, tudo que eu preciso. Então tem que ser: quem sou eu, Deus, para o Senhor me usar? E quando eu olho para mim, esse é o meu sentimento: Deus, quem sou eu? Ele escolheu, Ele decidiu me escolher, Ele decidiu te escolher. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Como o pastor diz, quem somos nós na fila do pão? Para essa grande obra. Mas assim o Senhor quis. E nós dissemos o quê? Eis-nos aqui. É assim que funciona. Deus muda a história. Quando eu olho para a minha vida, claro que eu não queria ter vivido tantas coisas ruins, mas foram coisas que eu escolhi. E o que eu faço hoje? Eu pego as coisas que eu escolhi errado e falo para você: não faça. Deus transforma. Então hoje eu falo: eu fiz isso, não vale a pena, não vai por esse caminho. Mas se eu pudesse voltar na linha do tempo, se eu pudesse escolher, certamente muitas coisas eu teria evitado. Muitas coisas eu teria entendido: não, por que eu vou sofrer? Se Deus não vai comigo, por que eu quero ir? Se Deus não me autorizou, por que eu quero fazer? Se Deus não me mostrou, por que eu quero ir além? Eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo para o centro da vontade de Deus. Cuidado com as suas escolhas.
Às vezes eu vejo gente querendo resolver a vida da própria maneira. Não vai dar certo. Deixa eu te dar o recado final disso, não vai dar certo. Porque você não sabe o amanhã. E você não conhece o coração das pessoas. Mas Ele sabe. Chama Ele para entrar no problema. Jesus, está uma bagunça. Jesus, olha, eu estou aqui embaixo na roda gigante. Parece que a roda gigante parou e eu estou aqui parada. Mas assim, muda a minha história. Eu quero ouvir o recado, eu quero fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Eu não quero destapar um buraco para tapar outro, porque eu vou arrumar 2 buracos. Eu vou arrumar 2 problemas, 3, 4 problemas. Cuidado, Deus muda histórias. Você não precisa correr atrás da bênção, porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus já foram liberadas sobre nós. Nas regiões celestiais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica firme. Confia no Senhor. Não tem sofrimento que não passe. Não tem situação difícil que não te ensine, que não te modele, que não te amolde. Todas as situações cooperaram para o meu bem. Todas as situações, tudo que Mefibosete viveu, cooperou para o bem dele. Porque quando ele menos esperou, alguém foi buscar e colocou ele no lugar que ele precisava estar. Aquele era o lugar dele. Não se preocupe. Não tente fazer na força do seu braço. A graça te acha. A graça te alcança. Aguenta mais um pouquinho. Você está aqui na casa do Pai, de um Deus que muda histórias. Guarda isso no seu coração. Deus muda histórias e Ele faz aquilo que Ele quer com quem Ele quer. Você precisa ter o coração aberto e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode cumprir o teu propósito em mim. Porque como a pastora acabou de dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Aguenta firme, tenha responsabilidade se você está em cima, tenha esperança se você ainda está no momento difícil. Essa situação vai passar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor tem o tempo certo de mudar a nossa história, de refazer a nossa história, de escrever do jeito que o Senhor quer, Pai. Como poderia imaginar tudo que temos vivido, o extraordinário do Senhor, e é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, para aqueles que entendem que existe algo mais para ser vivido na vida, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o Senhor. Obrigada por nos alcançar, obrigada por nos amar, mesmo a gente não merecendo, obrigada por nos perdoar pelos nossos inúmeros pecados, por quantas vezes colocamos o Senhor na parede e achamos que temos o direito de exigir qualquer coisa. Perdoa-nos porque não podemos fazer isso, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigada pelos tempos difíceis, obrigada pelos tempos de glória. Tudo tem a ver com o Senhor, tudo é para a glória do teu nome, porque o Senhor disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu por nós. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada por não se esquecer de nós, obrigada por ter morrido por nós, obrigada por nos dar uma oportunidade de sermos instrumentos na sua mão. Obrigada por essa palavra, em teu nome eu agradeço. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.